Alô, amigos da GazetaTV.com, amigos da Gazeta de Bananal. Hoje o Gazeta Entrevista está voltando neste mês de fevereiro para mais uma temporada aqui no nosso canal. E nós estamos iniciando com o pé direito, porque o nosso convidado de hoje tem muita representatividade, inovando aqui, trazendo coisas novas para os servidores da Prefeitura Municipal de Bananal. Nós vamos mostrar para vocês essa nova linha de representatividade de servidores da Prefeitura de Bananal e da região, uma coisa bem mais sólida do que costumeiramente as pessoas se habituaram ao longo dos anos em relação a esse tema. O nosso convidado de hoje é o Zé Eduardo Aires, presidente do Sindicato dos Servidores de Bananal, acumulando aí com outros municípios. Zé Eduardo, agradecer muito a sua disponibilidade, querer conversar com a gente aqui, é um prazer. Estamos começando a temporada do programa com você, é uma honra muito grande e muita coisa para a gente conversar sobre esse trabalho aí, essa representatividade dos servidores de Bananal. Seja bem-vindo. Eu que agradeço aí, agradecer aí a audiência das pessoas aí, Aproveita aí, para curtir, comentar, compartilhar aí, ajudar aí na divulgação aí da TV Gazeta, que mais pessoas possam ter acesso à informação, de qualidade, inclusive, Precisa muito disso, E agradecer a você, Ricardo, que representa a TV Gazeta, pela oportunidade, da gente poder estar aqui, depois de um ano quase que a gente está aqui em Bananal atuando, poder estar trazendo essas informações para o servidor municipal e também para a população de Bananal sobre a atuação do movimento sindical para a categoria em defesa dos direitos dos trabalhadores, Assumi a presidência do sindicato aqui, porque o sindicato que já existia, sempre existiu aqui, mas assim, no nosso entendimento não tinha uma atuação assim forte, firme em relação ao combate, a falta de atendimento ao servidor, falta de valorização por parte da administração municipal, falta de uniforme, EPI, uma série de coisas, direitos trabalhistas, e o pessoal que ganhava como base menos do que o salário mínimo, então umas coisas meio complicadas que aconteciam, cidade interior, pequena, as pessoas vão fazendo meio o que querem, Daí a gente resolveu assumir aqui, depois que a última presidente, a Ana Gomes, mandar um abraço para a Ana, se ela estiver assistindo, tentou fazer um trabalho, mas ela infelizmente não conseguiu, aí ela conversou comigo e a gente acabou assumindo. Então hoje, Ricardo, a gente representa o sindicato de Guaratinguetá, Bananal, Lorena e São José do Barreiro, Essas 4 cidades estão na nossa base de representação, Tudo servidor público, de prefeitura, câmara, empresa pública, autarquias, E isso aí para fazer a defesa do trabalhador, E aqui em Bananal nós estamos aí tentando trazer um pouco de qualidade nessa batalha aí, de conquista, inclusive, fizemos algumas conquistas aí, um pouco, mas fizemos em relação ao trabalhador, Então isso é importante para o trabalhador, ele poder saber dos seus direitos, procurar seus direitos, porque muitas vezes nem sabe que tem direito a tal coisa, que pode fazer tal coisa, Então a gente está trazendo também essa informação, Conta um pouquinho da história do sindicato lá, porque afinal de contas é como se fosse assim, vamos tentar falar de uma linguagem mais leiga, mais simples. Sim. É como se o sindicato de Guará, que sempre foi muito, muito estruturado, tivesse absorvido Bananal em função dessa... Vocês estão com o escritório aqui e tudo, queria que você contasse como se deu essa fusão. Então, o que acontece, Guaratinguetá é a cidade que é a nossa sede, Sindicato de Servidores Municipais de Guaratinguetá. Quando houve essa necessidade da gente vir para Bananal, ir para Lorena, ir para São José do Barreiro, pelo fato de não ter, da situação ser a mesma aqui, não tinha uma representação de fato lá nessas cidades, a gente faz assembleias com os trabalhadores dessa cidade e aprova o que a gente chama de extensão de base. Então, Bananal, Lorena e São José do Barreiro é uma extensão de Guaratinguetá, uma extensão da base de Guaratinguetá. E aí a gente tem nessas cidades, Lorena não, porque é bem próximo de Guará, então a gente atende todo mundo lá. Mas aqui em Bananal, como é distante, a gente tem uma sede aqui, uma subsede que a gente chama, que fica ali na Praça Rubião Júnior 263B, Sala 1, quem era aqui de Bananal está ouvindo, sabe onde é. Das proximidades da lotérica. Em cima ali da lotérica ali, outras lojas ali, nós estamos instalados ali.
né, para atender as pessoas. A cada 15 dias a gente vem para cá, né, eu venho, ou algum diretor meu vem quando a gente não consegue, quando eu não consigo vir, que às vezes precisa ir para outras cidades ou ir resolver outras coisas, mas vem um dos diretores junto com um dos advogados nossos, né? Hoje nós temos um escritório de advocacia com 4 advogados que atende a gente devido à demanda, né? E hoje, estamos aqui hoje com a doutora Amanda, que inclusive é de Bananal, você conhece. Ela é uma das advogadas do escritório que nos atende. Então, eles revezam entre eles quem vai vir. Então, hoje, nós estamos aqui com a doutora Amanda, já fizemos atendimentos hoje, né? Vamos fazer mais agora à tarde. E estamos aí resolvendo algumas coisas aí com a prefeitura, conversando com os vereadores, né? Fazendo as tratativas necessárias para que melhore a vida do servidor municipal de Bananal, né? A vida do trabalhador, de quem representa o trabalhador, normalmente é meio difícil assim com os administradores. Sim. Você tem uma vasta experiência em relação a isso. Eu queria saber como, nesse 1 ano já praticamente que vocês estão aqui, como é que tem sido isso em relação à administração municipal, em relação a essa nova visão, né, esse novo conceito do sindicato local? Então, quando a gente chegou aqui, como eu falei no começo, né, os servidores de Bananal ganhavam como salário base, aquele primeiro item que vem lá no Leri da pessoa, menos do que um salário mínimo. Era R$ 1.334, se me falha a memória, que eles ganhavam, né? Aí tem uma discussão que a administração falou, não, mas se somar os benefícios, a remuneração não é inferior ao mínimo, então acaba sendo igual ou maior do que o mínimo, então nós estamos pagando certo e tal. Não que esteja totalmente errado, mas o salário mínimo do país é o mínimo, né? Hoje é R$ 1.621, né? Então por que Bananal vai pagar menos do que o mínimo de base para o trabalhador, né? E aí a gente fez uma conversa, fizemos uma assembleia, a primeira assembleia que a gente fez aqui foi em dezembro do ano passado, né? E a prefeitura até cedeu para nós o espaço, o centro cultural ali no centro ali, né? O secretário Theo, né, gentilmente cedeu para nós fizemos a assembleia e tiramos aí o que a gente faz em todas as cidades, todos os anos, que é a pauta de reivindicações, que o trabalhador tem a oportunidade de ir nessa assembleia e colocar suas ideias, né? Certo. E dizer quanto é que ele acha que ele tem que ter de aumento, quanto é que ele acha que ele tem que ter de cartão alimentação e outros benefícios mais, né? E o sindicato, por sua vez, fala dos direitos que ele tem além disso, né? Então aqui nós tínhamos problemas que não tinha EPI, não tinha uniforme, né? E aí a gente conseguiu implantar isso aqui através de muito diálogo, né? Com a administração, né? E aí resolvemos aí, através da secretária de administração atual, né, durante uns 4, 5 meses, quase 6 meses de negociação, né? Porque daí eles vão alegando, não tem dinheiro, não está no orçamento, uma série de coisas que quem acompanha o Instituto sabe que as desculpas são as mesmas. Eu costumo falar que só muda de cidade, né? As desculpas narrativas são as mesmas. Os prefeitos, eu acho que eles estão acostumados, mas vocês fingem que não sabem. Eu acho que eles combinam essa fala e vai meio igualzinho, né? Mas tem que fazer de conta que você não sabe. Não sabe, tá bom, vamos ver como é que é, né? É verdade. E faz de louco, né? E vamos tocar no barco. Aí, depois disso tudo, a gente conseguiu implantar aqui. Hoje, os funcionários de Bananal têm uniforme, tem bota, tem roupa, né? Tem aquele chapéu que protege do sol, né? Tem protetor solar, aparelho auricular, capacete, enfim. Tem algumas secretarias ainda que ainda vai ser entregue, né? Que é a Secretaria de Meio Ambiente, se não me engano, e o Centro Cultural, o pessoal da Cultura, que eles não trabalham muito na rua, então foi entregue para aquela secretaria de mais necessidade, que é obras, né, e outras secretarias, né? Mas não tinha nem isso aqui, né? E aí também uma conquista que a gente fez foi, né, convencer o prefeito a botar o salário mínimo de base, pelo menos, né? Pelo menos, né? Isso foi feito, né? E agora nós fizemos a segunda assembleia, que todo ano a gente faz para tirar as pautas. Fizemos em janeiro, dia 28 de janeiro, eu estive aqui novamente. Está bem recente, então. Novamente o secretário de Cultura cedeu o espaço para nós. Fizemos a assembleia. E nessa assembleia ele tirou as pautas, né? Que é o reajuste de salário, o valor do cartão alimentação, né? Que hoje está em 620 ou quase R$700. A gente quer um pouco mais, porque
poder de compra das pessoas diminuíram, porque as coisas aumentam, né? A inflação, a pessoa fala que está X, mas você vai no supermercado comprar um pacote de arroz, embora hoje esteja bem mais barato do que alguns tempos atrás aí, mas ainda sobe os preços, né? E aí não acompanha, né? Porque é de ano em ano que reajusta. E aí nessa Assembleia a gente tirou as pautas de reivindicações. No começo de fevereiro a gente protocolou na prefeitura um pedido de reunião com o prefeito para poder discutir com ele os percentuais de aumento. Que quem está pedindo? A gente está pedindo 7,5% de reposição inflacionária, né, em cima do salário base de todo servidor. Por que 7,5%? Porque o salário mínimo teve 6,49 ou 6,79 de reajuste. Então a gente está pedindo um pouquinho mais do reajuste do salário mínimo para que a gente distancie esse valor do salário mínimo, para que não fique Bananal ser a cidade que paga o salário mínimo como básico. A gente quer que o servidor ganhe mais, né? Obviamente, quanto mais o salário for melhor a vida de todo mundo, né? E aí é uma questão da prefeitura administrar isso, prever isso no orçamento, né? Porque eles arrumam previsão para tudo, né? Para pagar cargo comissionado, para contratar a empresa, para terceirizar, mas na hora que vai dar o bendito do reajuste para o trabalhador, é uma luta, Ricardo, é uma luta. E aí a gente protocolou lá no começo de fevereiro um pedido de reunião do prefeito, e infelizmente até agora o prefeito não chamou a gente para conversa. A data base nossa é março. Você protocolou quando? No começo de fevereiro, primeira semana de fevereiro, porque eu fiz a Assembleia 28 de janeiro, aí teve sábado, domingo e tal, na primeira semana de fevereiro, até hoje não tive resposta. Você esteve lá na prefeitura para solicitar? Entrei em contato com a secretária de administração, ela falou que ia falar com o prefeito, me dar um retorno, estou aguardando até agora também. Falei com a secretária de governo dele, também, olha, vou ver a agenda do prefeito, eu entro em contato com você, também estou aguardando até agora. Aí a gente teve a notícia que o prefeito mandou para a Câmara um projeto de lei dando 4,26% de aumento para o servidor, sem conversar com a gente. E o que é pior, ele estende isso no projeto, está dentro, para os outros cargos comissionados, que ele já deu aumento lá atrás. Então ele está estendendo isso também para esses cargos. Não que eles não mereçam, não é nada disso, mas a gente precisa que ele escute a gente, que ele respeite a decisão do trabalhador de dizer para ele, nós gostaríamos de ganhar isso, né? Mesmo que for para ele falar não, mas ele precisa respeitar a Assembleia, respeitar o trabalhador que teve lá depois de um dia de trabalho e falar, olha, eu gostaria que o cartão de alimentação nosso fosse R$1.000. Gostaria que tivesse um pouco mais de salário para mim poder fazer mais coisas, né? Então, o sindicato nada mais é do que o representante desse povo, né? Dessa categoria. Então, é isso que a gente quer dizer para ele. Mas aí estive na Câmara hoje conversando com a vereadora lá, que foi a única que eu encontrei lá, né? Cristina, e falei com ela, coloquei essa situação para ela. Da situação? Ela é a base do prefeito na Câmara. Ela mandou mensagem para o prefeito enquanto eu estava lá e me disse o seguinte: olha, o prefeito está numa reunião na Secretaria de Saúde, né, na unidade mista, né, que chama aqui. Isso. E depois que ele voltar, ele vai ver isso. E eu estou aqui em Bananal aguardando essa chamada. Vou estar aqui até o final da tarde e vamos ver se a gente é chamado para conversar, né? Se não der fruto isso, não conseguir falar com o prefeito e tal, infelizmente a gente vai ter que ajuizar um pedido de dissídio coletivo e a gente vai discutir isso lá em Campinas, no Ministério do Trabalho, né? Isso é ruim para todas as partes, né? Porque demora mais para o trabalhador ter o aumento. Há um desgaste para a prefeitura, ter que sair de Bananal, o prefeito sair de Bananal, ou delegar algum secretário para ir lá em Campinas. A gente sabe que tem um custo, isso não fica barato. O sindicato, por sua vez, também, eu tenho que ir junto com o advogado. Então há desgaste para ambas as partes, financeiramente e também politicamente falando, né? Então o que a gente quer é o diálogo, é conversar, mas um diálogo que se resolva, né? Se resolva, né? Eu não posso atender isso, por causa disso, mas eu posso atender isso, né? Então, assim, minimamente, né, que a gente quer é que o prefeito atenda a reivindicação do trabalhador naquilo que for dentro do orçamento dele. Não estamos pedindo nada de absurdo, né? Nada de absurdo. Até porque se a gente for parar lá em Campinas, lá os técnicos do tribunal,
Lá tem economistas, tem pessoas que têm acesso às contas de todos os municípios. E lá eles vão falar, o prefeito tem ou não tem condição de dar o aumento. Por quê? Todos eles falam mesmo, acabei de falar, né? A mesma historinha, estou no limite prudencial, a folha está estourando, não sei o quê, meu Deus. Aí beleza, a gente finge que acredita, mas daí daqui a pouco você vê o cara anunciando que criou mais não sei quantos cargos comissionados, porque não sei o que e tal, enfim, aí é uma coisa complicada, né? E infelizmente isso acontece em todas as cidades. Guaratinguetá, o prefeito passado, ele ficou 8 anos, nós usamos 7 dissídios, tudo porque ele não quis conversar com a gente, todos eles ele teve que pagar além do que ele estava propondo no acordo. Entendeu? Porque chega lá, o tribunal entende que o sindicato, quando ele faz isso, ele tem um corpo jurídico lá que assessora a gente, né? Eu não faço da minha cabeça, né? Então quando a gente vai para lá, eu vou assessorado tecnicamente, né? Então, e a prefeitura também. Então lá a prefeitura não consegue enrolar, porque elas têm acesso, né, às contas, acesso a tudo. E aí, agora com esse novo prefeito lá em Guará, né, o Júnior Felipe, foi eleito agora. A gente tivemos um acordo razoável ano passado, né? A gente fechou lá com 5,5%, fechamos com 27% de aumento no cartão alimentação, né? E atendeu algumas outras causas sociais lá. Foi um acordo bom. E agora vamos fazer de novo com ele. Ele já marcou reunião, inclusive, com a gente. A gente vai conversar com ele semana que vem e achamos que vai também influir esse acordo. Estão pedindo a mesma coisa que estão pedindo aqui, estão pedindo lá. Porque o servidor público, o serviço é igual em todos os municípios, né? Certo. Guaratinguetá, nós conseguimos fazer um plano de salário, conseguimos fazer um plano de carreira. Isso eu também já estou propondo aqui desde o ano passado para a secretária de administração. Já mandei modelos para ela das outras cidades que eu represento, para ela estudar, e estou aguardando ela me chamar para a gente discutir isso, né? Porque a prerrogativa de fazer isso é da administração. É da administração, né? E para a prefeitura também é bom, porque ela consegue adequar todo mundo, consegue estabilizar as pessoas no lugar certo, para não ter desvio de função, um monte de coisa, né? Que hoje tem em todas as prefeituras, né? E às vezes com apontamentos do tribunal e aí então. Conforme você falou aí, por isso que eu fiz a pergunta em relação a como você está lidando com você e o trabalho de vocês está sendo encarado ou sendo negociado com a prefeitura, eu acho que ficar dessa linha, porque às vezes o pessoal quer associar um sindicato a um criador de problema para os administradores. O pessoal não sabe que o sindicato tem essa postura de primeiro tentar negociar. Você está falando uma coisa aí que eu tenho certeza que muita gente não sabe. Que vocês tentaram uma negociação, prefeito de outro município não aceitou, e depois acabou tendo que pagar mais do que você do que o acordo proposto. Isso corre o risco de acontecer aqui em Bananal também? Corre, porque o sindicato não tem o acesso à folha, às contas do município, né? Assim como o Tribunal de Contas tem, assim como o Tribunal tem. Eu não tenho essa prerrogativa, né? Quem tem essa prerrogativa é os vereadores, o Tribunal de Contas e lá o Ministério do Trabalho, né? O Tribunal Regional do Trabalho. Aí quando chega lá ele não consegue mentir. Porque daí o economista lá que assessora vai abrir as contas de Bananal e vai ver onde é que ele aplica as verbas, quem que ele está pagando, quanto que ele está pagando, qual é o limite da folha dele, né? Prefeito, o senhor tem um limite, o senhor não está no limite prudencial, não. Você pode dar mais um pouquinho, né? Tal. E aí pode ser que ele tenha que pagar mais do que nós estamos pedindo. Entendeu? Também pode ser que aconteça ao contrário, não sei. Mas é a saída que a gente tem de saber, né, a real situação, porque o Tribunal Regional do Trabalho existe, né, para defender a classe trabalhadora, né? Pelo menos é para isso que foi criado, né? Muito embora também, às vezes, tem alguns embargadores que não é muito dessa linha, mas, enfim, né, o cara prestou um concurso, está lá, ele vai julgar com toda a capacidade dele. Mas o Tribunal Regional do Trabalho tem feito um trabalho muito bom, o Ministério do Trabalho tem feito um trabalho muito bom nesse sentido, né? Por isso que quando a gente ajuiza o dissídio, ele não pode chegar lá falando qualquer coisa, tem que ser com fundamentos, né? Por isso que a gente prefere o diálogo, né? Porque chega lá, pode ser que a prefeitura tenha que tirar mais dinheiro do cofre dela do que nós estamos negociando aqui. Eu falei de Guaratinguetá, né? O exemplo, nós estávamos pleiteando 11. Na época, o prefeito queria só dar 6, a gente bateu o pé nos 11, fomos para o tribunal, lá ele saiu de lá pagando 15.
Porque lá quando abriu as contas, viu, o cara falou, o senhor tem limite, prefeito, o senhor pode pagar até mais. Entendeu? Daí não teve o que fazer, né? Aí pagou, em vez de 11, pagou 15% de aumento, né? E aí isso arrastou, qual o prejuízo também pro tribunal? Isso pode arrastar, né? Que nem a nossa base é março, o Guaratinguetá também é março. Quando aconteceu isso, ou não é atrasado, nós só fomos receber em junho. Então, esse tempo todo, o trabalhador ficou acionando. Só que recebeu retroativo, né? Aí é mais dinheiro ainda que a prefeitura desembolsa. Tem que pagar o mês e mais o retroativo. Então, se negociar agora e pagar no pagamento de março, né? Negociar com a gente, com certeza a gente vai fazer, né, um acordo bom, se o prefeito quiser, lógico, as duas partes precisam querer, né? Primeiro precisa te receber, né? Primeiro, exatamente, para poder começar a conversar. E aí o que acontece? Desculpe te receber. Receber. Agora a gente sabe que as agendas dos prefeitos são cheias, que ele tem 1000 compromissos, a gente sabe disso também, né? A gente também tem os nossos, não igual o dele, mas tem bastante também. Então, enfim, mas ele precisa receber, é o primeiro passo, né? O segundo é ver o que ele pode fazer em cima daquilo, não é o que eu estou pedindo, é o que a categoria pediu. O trabalhador foi lá, né? E aí, obviamente, se o trabalhador for lá fazer uma proposta né, fora de lógica, a gente vai ponderar, olha, que não dá, quero 50% de aumento. Isso não vai existir, não tem lógica isso. Mas 7,5% está dentro do estudo. Então o prefeito pode sentar, eu não posso pagar 7,5%, tá bom, mas quanto que o senhor pode pagar? Né? E aí ele manda o projeto de lei para a Câmara sem conversar, a 4 pagando 4,26, que em janeiro agora já fechou com 4,44, então já há um prejuízinho aí, né? E aí o que eu estou pedindo para os vereadores é que não coloquem esse projeto em votação até o prefeito me receber. Porque se colocar, votar, o prefeito pagar e for para o tribunal e tiver um mais ganho, isso tudo tem que ser refeito. Aí perdeu o trabalho do vereador lá, estudar o projeto, votar, sessão de Câmara, né? Vai ter que votar tudo de novo. Né? E daí com determinação judicial, né? Não tem mais o que fazer, tem que cumprir. Né? E aí há um prejuízo, porque a gente também não quer onerar o cofre público, eu também sou servidor público, né? E munícipe, né? Não de Bananal, mas de Guaratinguetá. Você e mais os trabalhadores aqui são tudo munícipe. Né? Então você paga os seus impostos, não quer onerar a sua cidade. Mas quando é dessa forma, acaba onerando, porque ao invés de fazer o acordo e pagar, de repente, um pouco menos, pode ser que lá ele tenha que pagar mais, além da despesa de ir até Campinas, né? Certo. Se vocês costumam ter reuniões assim, igual você está solicitando reunião com o prefeito, obviamente vocês devem querer se aprofundar em relação a essa lei. Pelo que eu tenho acompanhado pela Câmara, o prefeito se acostumou muito a aprovar projetos a toca de caixa. Sim. O ano passado foi desse jeito, esse ano houve uma tentativa no pós-carnaval, na quinta-feira depois do carnaval. Estão usando muito um procedimento chamado em trâmite na Câmara de urgência especial. O próprio nome diz urgência especial. Guaratinguetá eles chamam caráter de urgência, que é a mesma coisa, né? Só que urgência especial aqui já não é mais especial, já virou rotineiro, é cotidiano. Todos os projetos é urgência especial. O especial aí já perdeu o sentido, porque é só urgência, né? Acho que se for contar o que foi votado na Câmara no passado, foi mais no regime de urgência especial, que não deve ser usado dessa forma. Sim. É um expediente que deve ser usado raramente, porque ele demanda pouca discussão em cima do projeto. Não dá tempo do vereador ler o projeto. Então foi proposto uma coisa que, até onde eu sei, não houve reunião com os vereadores para explicar esse aumento. Mandou simplesmente. Não houve, então não tem lá uma secretária de finanças explicando, olha, nós temos assim, nós temos assado, nós vamos, por que nós não estamos estendendo esse benefício que está indo para alguns, para os funcionários de uma forma geral, que obviamente os vereadores vão solicitar isso. Então não há esse diálogo, e aí é aprovado um projeto desse de supetão. Então houve essa tentativa, derrotado por 8-1, inclusive o único voto a favor foi da vereadora Cristina, que você conversou. Sim. Mas o projeto não foi aprovado em regime de urgência para ele ser votado naquela sessão, mas ele continua em pauta. É isso que você está falando, que vocês estão solicitando. Mas aí você pretende, vamos supor, reunir com os vereadores também, para eles terem essa dimensão de uma conversa mais aprofundada com o sindicato, para que eles tenham noção também, porque senão fica uma narrativa da prefeitura lá, e não tem a narrativa de vocês do outro lado, para eles poderem eu
tive hoje lá na prefeitura, falei com a Cristina, né? Na Câmara, você disse? Na Câmara, desculpa. E aí, isso que eu estou falando você, eu falei para ela. Né? Tanto é que ela mandou mensagem pro prefeito na hora, o prefeito respondeu ela, disse que estava numa reunião, que depois ia ver isso, e conforme eu falei no comentário, aqui aguardando. E mandei mensagem para os outros vereadores também, e tentei ligar para o presidente da Câmara, não consegui falar, mas eu mandei mensagem também, falando isso que eu estou falando aqui, para ver se a gente consegue com que eles conversem com o prefeito, vamos resolver isso daqui, que a próxima sessão, se não me engano, é 9 de março. É 9 de março. Então até lá dá tempo do prefeito receber a gente, dá tempo de conversar, dá tempo até de chamar os vereadores, de conversa junto, não tem problema, eu acho até mais fácil, ou chama o presidente da Câmara, ou mais um vereador lá, que na hora que chegar na Câmara já está alinhado com o sindicato, com o prefeito, vamos votar. O que acontece com o caráter de urgência, que eu sou totalmente contra também, de qualquer projeto que seja, por melhor que seja. Por quê? Se você é vereador, eu sou prefeito, eu mando um projeto desse caráter de urgência, especial, você manda num dia para votar no outro, ou numa sessão para votar na outra. Mandando, às vezes, no mesmo dia. No mesmo dia. Guaratinguetá, por exemplo, tem 2 sessões na semana. Então é segunda e quarta. O prefeito manda na segunda para votar na quarta. E dependendo da complexidade do projeto, o vereador não consegue ler e nem muito menos entender, né, para votar. Então ele precisa ter um prazo, precisa passar nas comissões, precisa passar na avaliação jurídica da Câmara, ver se não tem nenhum entrave constitucional, precisa ter tempo, né? Então para que fazer? Se eu preciso de um negócio para amanhã, eu já vou fazer, eu já tinha que ter feito, né? Mas os prefeitos usam essa artimanha, que é para aprovar o que eles querem, e muitas das vezes já em comum acordo com a Câmara, manda que a gente aprova, né? E ainda bem que a Câmara aqui não aprovou, né? Parabenizar aí os vereadores aí, né? Que seguraram. Agora a gente conseguiu travar algumas coisas assim em conversa com os vereadores, que o prefeito queria coisa que ia prejudicar o servidor, né? Queria aprovar um plano de carreira lá que não beneficiava nada, a gente conseguiu que eles não aprovassem, aí voltou, aí ele chamou a gente para conversar, a gente fez um plano bom, certo. Entendeu? Um plano de 141 itens, artigos, né? Nós tínhamos apontado 90 que a gente achava que tinha que mudar, desses 90 itens, ele atendeu 89, pô. Entendeu? Né? 1 ou 2 itens ficou lá, isso é normal, né? Não dá para você fazer tudo, e ficou um plano bom, vamos revisar ele agora. De 2 anos a gente revisa, né? E a gente vai agora, isso foi com outro prefeito, né? Agora com esse vai sobrar para ele para a gente revisar, né? E aí a gente vai revisando, implantando. Essa proposta que eu já trouxe para Bananal, que já está protocolado lá na Secretaria de Administração, aguardando uma disponibilidade da secretária de conversar com a gente, porque daí eu faço uma assembleia, eu tiro uma comissão de trabalhador para ir junto com o sindicato, né? Não dá para ir os 500 funcionários de Bananal, né? Mas eu tiro 2 ou 3, 4 no máximo, trabalhador lá da base, né? Que não participa do sindicato, e aí vai comigo, com o meu jurídico, com a minha assessoria, nós vamos juntos. Por quê? Para o trabalhador sentir como é que porque senão fica muito naquela, eu vou lá, negocio com o prefeito, volto, o prefeito falou isso, eu falei isso pro prefeito, né? Eu gosto de levar o trabalhador junto, né? E agora a gente tem uma comissão já montada, missão permanente que a gente chama, e toda vez que vai, se precisar, a gente chama eles participar também, né? Dizer que não é fácil negociar lá, né? E em Bananal também a gente tem aumentado o número de sócios, né? Por conta desse trabalho nosso, né? Além dessa conquista que a gente teve de passar o funcionário de Bananal a ganhar um salário mínimo de base, que não é nada exorbitante, mas foi uma conquista. Que se não tivesse sindicato aqui, não ia acontecer isso, né? Porque foi fruto de uma negociação. Fruto de uma negociação, né? De uma reivindicação da própria categoria, que eles não queriam, olha bem o que a categoria queria, somente ganhar o salário mínimo. Mas que coisa, tanta coisa, né? E a prefeitura... Tão básico, né? Que é o básico que a prefeitura não pagava. Além disso, a gente apontou aqui que é a questão do EPI, que já foi resolvido também, a prefeitura resolveu. Algumas coisas que não acontecem em Bananal, que é o pagamento de adicional de salubridade, adicional de periculosidade para quem tem direito a isso, né? Então a prefeitura ela tem que ter um técnico de segurança do trabalho ou
um SESB, né? Quando a cidade maior, que nem Guatinguetá e Lorena, tem os SESBs, que tem engenheiro, tem o técnico e tal. Aqui, pelo número de funcionários, ela pode ter 1 ou 2 técnicos no máximo, que está dentro da legislação. Para ir nesses locais e ver qual o equipamento que você pode usar de proteção, você tem direito à insalubridade de 20%, de 40%, dependendo do grau de risco. Isso a gente também levou para a prefeitura e também não houve um pagamento, não houve um acordo para que isso fosse pago. E aí eu já, na oportunidade, eu falei para o prefeito, vamos ajuizar a ação. Ele falou que ele tinha um problema da folha de pagamento, que se ele fosse pagar isso, ele ia estourar a folha, e aí o Tribunal de Contas ia pegar no pé dele. De fato, se estourar, vai mesmo. E aí ele falou, se você ajuizar a ação, com a ordem judicial eu pago e justifico o Tribunal de Contas. E a gente fez, né? Inclusive hoje nós tivemos 2 perícias aqui na cidade de Bananal, onde o perito veio avaliar o pedido que a gente fez e o pagamento de salubridade da pessoa que trabalha na saúde, que atende as pessoas lá, né? E que nem a máscara, nem aquele vidro de proteção, nada, tinha lá. Né? Aí depois que a gente ajuizou a ação, a prefeitura colocou a proteção, deu a máscara para a pessoa, mas isso não isenta dela pagar o adicional, né? E aí ela vai ter que pagar, eu não sei quanto tempo essas pessoas têm de prefeitura, mas os últimos 5 anos você tem dinheiro de receber. Já onerou aí o dinheiro do contribuinte bananalense, né? Que é quem realmente paga. Exatamente, né? Os impostos que vai lá. A pessoa que pega a fila ali para pagar o IPTU, para pagar, é quem está pagando. Então nós já tivemos essa vitória em outras ações, né? A prefeitura obviamente está tramitando, a prefeitura está recorrendo, né? O direito dela, ela tem por obrigação de fazer isso também, né? Já tem ação de férias, que a gente já ganhou, férias não paga para o trabalhador, ou paga de forma errada, aí a CLT prevê uma multa, isso já foi feito, o trabalhador já recebeu, então isso está repercutindo na classe trabalhadora, né? Então, aqueles que têm direito, ou acham que têm direito, vai no sindicato e conversa com o advogado, ele vai analisar, se tiver, a gente vai ajuizar a ação. Mas antes de ajuizar, que eu falei no começo da entrevista, eu vou lá na prefeitura e tento conversar. Olha, não dá pra gente negociar. Se negociar, beleza, né? Vai pagar. Senão, o caminho que a gente tem é, quando as partes não se entendem, a justiça existe para isso, né? Para dirimir esses não entendimentos aí, né? E está acontecendo, e vai acontecer mais ações aí, né? Porque, como a gente já saiu... Tudo que o servidor ele se sente injustiçado com alguma coisa, ou com perseguição, ou com algum direito que não foi cumprido, ele pode procurar o sindicato. Pode, pois é, você falou num negócio interessante. Em toda feitura acontece, eles falam que não, mas tem o tal da perseguição por parte da chefia, né? O que na Justiça do Trabalho é considerado como assédio moral, né? Isso tem multa, isso tem indenização. E hoje nós estamos com uma ação gigantesca aí em favor de uma funcionária que está sendo tremendamente perseguida, né? Pela administração municipal, de uma forma que a gente entende que não precisava disso, né? Se tem problema com o funcionário ou com o funcionário, vamos conversar, chama a pessoa, conversa, né? Que pode ser que tenha, pode ser que o funcionário não esteja certo, esteja fazendo. Vamos acertar, o sindicato está ali para mediar essa conversa. E daí a gente entrou com essa ação indenizatória, inclusive, que os advogados entendem, nosso lá entende que vai ter um bom êxito, vai marcar uma audiência agora, vai ter perícia também no local. E se isso concretizar a favor nosso, a prefeitura vai ter que desembolsar uma grana para indenizar essa funcionária por conta de fazer as coisas que não tem necessidade de fazer. Perseguir a pessoa de várias formas, né? Humilhando, botando para trabalhar num local que ela não gosta, transferindo de setor, enfim, uma série de coisas, né? E os trâmites são sempre assim, né? São sempre os mesmos. Eles se repetem independentemente do lugar, quando há um indício desse de perseguição. E aí o que acontece? Isso aí causa no trabalhador problema psicológico,
né? A pessoa não tem ânimo para trabalhar, porque, eu vou lá, aquele chefe vai me encher o saco de novo, né? Eu vou lá, o cara não gosta de mim, né? Você não chega no meio de dia, você não tá legal, né? E aí tem isso, e tem muitos outros casos que já me relataram que a gente está formalizando as ações de Bananal. Esse caso que eu estou falando de perseguição é aqui em Bananal, né? E vai dar um problemão para a prefeitura, né? Porque a pessoa tem muito documento embasando isso, né? A gente tem resposta da prefeitura sobre o assunto, né? E temos também um embasamento jurídico, né, das legislações que diz que esse tipo de coisa não pode acontecer, né? E aí ajuizamos a ação já, né? Já tem um tempinho. Infelizmente, às vezes demora um pouco para marcar audiência, daí também é outro desgaste, o trabalhador que está esperando uma resposta logo, né? A pessoa fica, psicologicamente, fica complicado, né? Mas é um caso sério isso, porque não tem necessidade de perseguir as pessoas, né? Por menor que seja a perseguição, né? E acontece toda cidade é igual. O chefe não gosta de você, então você vai para a secretaria tal, longe da sua casa. Porque às vezes também acontece de pessoas que foram perseguidas, mas por medo ou algum receio, ela não fala nada. Aí vem um caso desse, às vezes a pessoa não sabe que pode procurar um sindicato, né? Ela se acha desassistida e com pessoas mais poderosas que podem piorar ainda mais a situação dela. Então o que ela faz? Ela pega e fica quieta. Aí quando surge um tipo de situação desse, essas pessoas podem perder o medo também. Sim. E fala, fulano fez isso aí eu perdi esse medo nessa coisa e procurar o sindicato. Sim. Normalmente, Ricardo, não faz por medo mesmo, cara, porque daí aí a pessoa transfere. Você foi lá reclamar, beleza, você fez ação, então você vai trabalhar lá, não sei na onde, longe da sua casa, né? Tem que pegar ônibus, às vezes, não sei se aqui em Manaus tem transporte público, né? Força, quer afastar a pessoa, porque daí ela não quer a pessoa lá por alguma razão, né? E aí dá todo esse trabalho, né? Daí é complicado. Pega você aqui, eu não conheço, né, Bananal, conheço aqui só o centrinho aqui, mas tem lugar aqui distante, né? Tem. Aí manda você trabalhar lá na zona rural, por exemplo, você mora aqui no centro, aí condução, horário, aí você por algum motivo você não chega no horário lá, e o cara lá também já pune você, e aí vai aumentando o bolo, né, da perseguição, e aí o trabalhador vai ficando mal, aí ele vai para casa, às vezes ele não, né, o marido, ou mulher, ou filho, que seja, que está sofrendo, ele vai para a família, às vezes não comenta, fica quieto, né, e aí começa a levar problema para dentro de casa, porque a pessoa fica nervosa, né, e começa a ter alguns problemas emocionais mesmo, psicológicos. Isso é fato, né, isso é comprovado, né, principalmente em relação aos professores, que é o que mais tem problema de afastamento por problemas emocionais, e que é tratado pelo CAPES, né, que é o professor, por conta do estresse da sala de aula e por conta dessas perseguições também que acontecem, infelizmente, em todas as cidades acontece, algumas menos, algumas mais, né? E aí o que a prefeitura quer? Vai perseguindo, vai te enchendo o saco, aí você vai ficando pé da vida também, né, ninguém sai de barata, numa hora o cara vai perder a linha e vai cometer um erro, né, ali, é isso que eles querem. Aí ele cria o processo administrativo disciplinar, né, que é para mandar você embora, né? E aí, né, cria-se uma comissão nomeada pelo prefeito municipal, que tem total controle sobre que tem o controle, nomeia as pessoas que vai lá te ouvir, mas a finalidade dela é te mandar embora. E aí o sindicato também acompanha isso, né? Aqui nós estamos com um caso aqui de um funcionário que está sofrendo um processo administrativo disciplinar, que nós já fomos na audiência com ele, estamos acompanhando para tentar evitar que ele perca o serviço, que quem abriu o processo disciplinar contra ele, o objetivo é mandar ele embora, entendeu? Então nós estamos apurando, estamos acompanhando, né? Então todos aqueles funcionários que receberam feito notificação que vai ter um processo administrativo disciplinar, vá até o sindicato, que a gente vai estar colocando um advogado lá à disposição para atender, né? Esse é o trabalho do sindicato. Se você for, e outra, o sócio sindicato ele não paga um centavo para advogado. Se você ganhar uma ação lá de 1.000, de 10.000, é tudo seu. Tem aquela coisa de morrer com 30%? Não. Então, assim,
não quero no sindicato, não gosto de sindicato, não gosto do presidente do sindicato, nada. Vai no delegado particular, mas vai atrás de serviço. Só que lá você vai pagar 30%. No mínimo, né? Uma ação de 10 mil, você larga 3 pro cara. No sindicato, você leva tudo no seu bolso, né? Porque o sindicato paga esse escritório para atender o trabalhador. É um benefício que a gente oferece para o trabalhador. Então, aqueles que não for sócio e tiveram situação, só lá para encher a fichinha de sócio. Tá tudo certo. A adesão aqui em Bananal tá boa? Tá boa. Aumentou bastante. As assembleias deram bastante gente? A primeira teve mais. Essa segunda teve menos. Mas é que eu falo, o trabalhador, quando ele não vai na assembleia, ele dá o direito de quem vai decidir por ele, né? Certo. Porque a assembleia, primeira convocação, você tem que ter lá 50% mais um dos trabalhadores de Bananal, por exemplo, que são 500, tem que ter lá 251 pessoas na primeira chamada. Certo. Na segunda, com qualquer número dos presentes. Isso não estou inventando. Isso está no estatuto dos sindicatos, está nas legislações. E todas as assembleias são assim. De sindicatos e também de não sindicatos, né? E aí a pessoa não vai. E aí quem vai decide por ele, né? Então aí ele acaba pagando uma conta que ele não queria, né? Ou ele tem uma boa ideia, mas não foi lá colocar pra gente, né? E a gente tem os grupos, né, do WhatsApp com os trabalhadores, mas lá é uma instância que a gente se comunicar, não é uma instância que delibera nada, não tem fundamentos legais para isso, né? O legal é a assembleia. Então a gente está aí nessa batalha, né? Só tem que entender que rede social, WhatsApp não substitui a assembleia. Não, de jeito nenhum. Ajuda, mas ajuda, você lá você troca ideia, conversa sobre os assuntos, mas depois você vai lá e apresenta e vota na assembleia, assina a lista de presença, porque quando você vai lá para o tribunal, nós falamos de juízo do sítio, eu tenho que apresentar lá, eu fiz a assembleia tal dia, publiquei no jornal tal, né, dei publicidade para a categoria, teve X pessoas na assembleia, eu tenho que apresentar tudo isso lá, né, uma série de documentos, né, carta sindical, né, dizendo que eu estou legalizado no Ministério do Trabalho, uma série de exigências também da prefeitura e do sindicato, né, então isso é importância. E outra, quanto mais gente tiver na assembleia, né? Por mais que eu possa deliberar a assembleia com meia dúzia, né? Mas se tiver 500, eu tenho mais força, pô, né? Com certeza. Né? Tenho mais força, porque, né? Guaratinguetá, a gente fez uma greve lá em 2015, cara, 2016, né? Paramos 15 dias a cidade. Por quê? Porque teve uma assembleia que lotou lá e estavam insatisfeitos com o prefeito não queria dar nem inflação na época, e ele deflagrou uma greve. Fizemos 15 dias de greve, fomos vitoriosos nessa greve. Todo mundo recebeu o que a gente estava... Daí recebeu o que a gente estava pedindo, né? Porque daí o tribunal julgou a greve legal e mandou pagar, né? E aí teve que pagar retroativo, pagar as despesas dos prejuízos, dia parado, né? Teve que pagar tudo, entendeu? Então, isso pode acontecer na cidade de Bananal, por exemplo, né? Não é o caminho, né? Certo. Mas é uma situação muito extrema, né? Situação extrema que o diálogo que o trabalhador, mas quem vai decidir isso é o trabalhador, né? Porque chega um momento que o cara não vai aguentar mais, né? Se a pessoa não atender, né? A cada ano vai defasando, uma hora você não aguenta mais, né? Aí foi o que aconteceu com a Guaratinguetá. Mas eu acredito que aqui não vai acontecer, eu espero que até 9 de março, que é o dia do projeto lá, ser votado, o prefeito receba a gente, 9 né? de março, se o presidente da Câmara colocar em votação, né? Tem mais essa, que a prerrogativa de pôr na pauta para votar é do presidente, ele pode pôr como não pôr. Mas eu torço para que o prefeito receba, ou se ele não pode receber, pede para o secretário de administração, o chefe de RH, né, receber a gente colocar as ideias, trocar ideia, e depois decide, né? Se ele não tiver tempo de receber a gente, pode ser que esteja muito ocupado, não sei, né? Mas depois alguém leva para ele fala, isso não, né? E tal. Mas precisa receber. Eu acho interessante não ter tempo para conversar com os sindicatos e servidores da própria prefeitura. Né? Prefeitura. E outra, eu vejo isso, enquanto presidente do sindicato, eu vejo isso como um descaso com o trabalhador, não é sindicato não, com o trabalhador. Porque no dia que a gente fez a assembleia aqui, estava chovendo,
fizemos aqui 6 horas da tarde, porque sai todo mundo 5h30 do serviço. Aí o pessoal veio, tem gente que veio aqui que mora na zona rural, aí me falaram o nome do bairro, eu nem lembro agora, mas mora aí nas quebradas, aí, como diz a história, e a pessoa veio, com chuva, veio, né? Então acho que é uma falta de respeito com essas pessoas que são funcionários da prefeitura. Porque se o trabalhador da prefeitura parou a prefeitura. Se o prefeito, o secretário não for trabalhar, a prefeitura funciona, porque o funcionário vai, né? Agora, se o funcionário não for, aí complica. O secretário, o prefeito não vai trocar lama, cortar grama, não vai, precisa do funcionário. Então é isso que eu falo, o trabalhador ele tem uma força muito grande, né? Muito grande. E ele vende essa força de trabalho para a prefeitura, né? Que tem que pagar ele dentro das possibilidades de atender da melhor forma possível, né? Porque o cara trabalha mais contente, né? Se ele tem que fazer um serviço daqui ali, se ele puder, ele faz daqui lá, porque ele está ganhando bem, né? Bom, vou me esforçar para fazer isso aqui, para a prefeitura, para a minha cidade, né? Mas se ganhando mal, a pessoa fica desanimada, né? Eu acho que essa nova ótica que vocês estão implementando aqui, mas sempre teve sindicato, todo mundo já conhece a história do sindicato. Não vou chover no molhado aqui, mas não sobre essa estrutura, essa ótica toda que vocês estão proporcionando. Eu acredito que à medida que o pessoal for vendo o trabalho de vocês, essas ações, à medida que elas forem prosperando, o pessoal começar a conversar, talvez o pessoal tenha a dimensão realmente do poder do sindicato, que não é criar caso para ninguém. Não. Eu acho que hoje nessa entrevista você colocou um ponto muito importante, que é a questão do diálogo. Porque você falar que o sindicato está sempre procurando diálogo, procura o prefeito, procura a Câmara, e muita gente não sabe disso. Sempre acha que o sindicato está lá para criar caso. Só para criar caso. Mútuo, né? Então, muita gente vende esse peixe. E eu acho que foi bastante esclarecedor esse ponto que você... E tem outra, o diálogo é muito importante, precisa ser esgotar todos os possibilidades de diálogo, só que ele precisa resolver algumas coisas, né? Não ficar dialogando com você o ano inteiro e daí, né? Estou enrolando o cara do sindicato. Tô enrolando. Eu acho que está enrolando. Exatamente. Mas está dando uma oportunidade de diálogo. Nada, a gente sabe que... Você está achando, não, hoje não vai, volta não sei quanto e tal. Você está calejando isso aí, né? Sim, e a história, eu falo nas reuniões com os prefeitos, olha, a história só é a mesma, só muda de prefeito, de cidade, né? Às vezes não muda nem de novo, eu aproveitei o nome igual. Só que você tem que fingir que você não sabe. Tá bom, beleza. Em nome do diálogo, você finge que nome do diálogo. Porque não adianta existir o diálogo se não for resolver. Né? Agora, não receber, não dialogar, eu acho pior ainda, né? Com certeza. Porque você falou, vai me enrolando um mês, 2 meses, fala alguma coisa, me dá alguma coisa, me poder dar uma... Porque o sindicato, o trabalhador, ele vem pressionar o sindicato com razão, direito dele. Sim. Né? Olha, e sindicato, você vai fazer para nós? Você falou que ia conversar com o prefeito, não conversou por quê? Entendeu? Ele acha que você também não está querendo fazer muita força, também por desconhecimento, uma série de coisas. Porque o sindicato tem uma imagem errada, né? As pessoas têm uma visão errada da questão do sindicato, assim como tem dos partidos políticos, né? O sindicato não é para ficar só enchendo o saco do prefeito, querendo aumento de salário, não. É para várias coisas, inclusive ajudar a administração nos projetos, como por exemplo, trouxe para cá o projeto de plano de carreira, que vai ajudar a prefeitura, né? Plano de salário, que vai estabelecer um piso para cada um diferenciado. O ajudante geral não pode ganhar igual o motorista, né? Não que não mereça, mas por questão de formação, questão de cargo, responsabilidade plano digital. Só que hoje aqui o motorista que viaja lá para Bauru, viaja não sei para levando paciente, ele ganha R$1.621, né? De base. Aí o eletricista também ganha R$1.621, entendeu? Aí o ajudante geral também ganha, então precisa ter um piso para essas pessoas, né? O motorista, por exemplo, de ambulância, tem que ter um piso diferenciado do motorista que trabalha no caminhão, por exemplo, carregando, vasculhando de areia, né? É diferente de dirigir uma ambulância UTI, por exemplo, né? E aí todo mundo ganha R$1.621 hoje, né? Então, o que a gente quer é diferenciar isso, né? Não é nada exorbitante, é dentro do orçamento do município. Menos, Eduardo, um prefeito responsável pode fazer, um prefeito realmente comprometido com as causas de todos os servidores, e não de apenas alguns meia dúzia, né? Uma casta de servidores, receber o sindicato,
colocar ali na conversa a secretária de Finanças, chefe de RH, jurídico, debater com você. Você fala que às vezes vem um corpo jurídico do sindicato também e fala, ó, e aí eles vão dizer, olha, nós estamos com essa margem aqui, ou seja, uma conversa madura, uma conversa séria, até para que você tenha condição de levar para os servidores as limitações que a administração municipal eventualmente tenha e apresente. Isso faz parte de um diálogo, de uma negociação. Agora, não receber porque ficou melindrado por uma coisa ou outra, ou porque esse cara do sindicato novo está me incomodando demais, não sei o que lá, está criando cara, está morrendo a Mas ele não prejudica, ele prejudica os 500 funcionários. Exatamente, os funcionários. E você tem que entender também que ela está ali, é um cargo momentâneo, que ela está representando o município, tentar evitar que o município tenha outros ônus. Como você bem citou aí, às vezes tem ações que o município, que o cidadão que vai pagar o carnezinho dele lá, que é verdadeiramente quem está pagando esse tipo de indenização por erro administrativo, né? Às vezes até erro proposital, não sei, mas então essa falta de diálogo onera o município. E quem está pagando é a pessoa que entra na fila para pagar o IPTU, aquela coisa lá, e ninguém fica sabendo às vezes, esses desmandos, né? Essas mazelas, que às vezes até por capricho acontecem. Então, assim, o mínimo que um prefeito sério tem que fazer é ter esse tipo de diálogo, até para expor para vocês. Olha, eu não tenho essa margem para dar esse aumento. Daí você expõe o seu lado, faz a reivindicação, ele mostra o lado dele, respaldado ali com o corpo, né, de assessoria que ele tem, e aí chega-se a uma negociação. A gente já fez negociação com vários prefeitos e a gente conseguiu, às vezes coisas que o cara fala assim, eu não posso dar isso agora. O que dá para fazer? Mas tá bom, o senhor pode dar conta agora. Eu posso dar X, tá bom. Então esse outro X, vamos dar daqui a 3 meses, daqui a 2 meses, vamos dividir isso em 3 vezes. O senhor dá uma parte agora, que o senhor pode dar, e aí no meio do ano o senhor dá mais um pouquinho, no final do ano o senhor dá mais um pouquinho, e chega nesse número, né? A gente conseguiu várias negociações assim. Eu falei, não, beleza. A gente põe no acordo, né? E assina, por exemplo, quando eu conversei com o prefeito da outra vez, pedindo para que ele chegasse no salário base dos servidores no mínimo, que era 1.521, né? 1.500 e alguma coisa, não era 21, agora é 1.621, era 1.518. Isso, 1.518. E aí ele chegou, aí eu falei, vamos redigir um acordo coletivo, né, com cartão alimentação, no cartão não posso dar agora, no próximo eu dou o que é agora. Tá bom, aí fechamos só no salário, né, e deixou o cartão no mesmo valor. E aí foi, vamos redigir um acordo coletivo, né, a gente assina junto, formando para a Câmara como um projeto de lei da Prefeitura, a Câmara vota, e aí fica firmado esse acordo, e aí vira uma lei municipal, como acontece em todos os municípios, com a anuência do sindicato, que está representando a categoria, e a Prefeitura. Ele, não vou fazer, eu vou fazer a lei. Mas tá bom, não tem problema nenhum, né? Eu quero que o trabalhador receba. Não aparece que o sindicato que fez. Aí beleza, então faz. Ele fez a lei, tudo bem. Pagou, ele fez a lei. E aí, quando chegou na Câmara, um monte de vereador lá começou a querer ser pai da criança, né? Falar bem do servidor, não, porque nós estamos aqui. Mencionou o sindicato. Não, porque não, teve uns 2 vereadores lá que mencionou. Mas os demais ficou. Mas é a narrativa que vai para a população, que foi eles que conseguiram. Eles que conseguiram, porque nós já estávamos conversando com o prefeito, porque o prefeito já tinha esse entendimento, porque não sei o que, sabe? Aí muitos trabalhadores nesse grupo que a gente tem falam, pô, o cara tá falando, mas foi o sindicato que foi lá falar, não, mas deixa, qual vai ser o resultado final? Vocês receber o que vocês queriam. Então, para mim, não importa, não precisa falar do sindicato. O que eu quero é que atenda, né? Só que assim, quando o prefeito assina um documento junto com o sindicato, que é o representante legítimo da categoria, ele se respalda também. Porque se algum trabalhador quiser ir para a justiça também, pleitear alguma coisa, que é um direito dele, não gostei da negociação do sindicato, eu vou pleitear na justiça. Ele está respaldado porque a gente fez o acordo. Virou uma lei municipal com a anuência do representante da categoria, que é o sindicato. Respalda até ele, né? Esse
Entendeu? Mas assim, é que você falou, ele não quer. Tá bom, então não tem problema, né? Isso é para quem é maduro, né? Tem maturidade. E tem, por exemplo, tem prefeito de cidades que vem querendo fazer o acordo para poder ter essa anuência, porque ele sabe que depois ele pode ter problema, né? Mas para mim não importa. O que importa é que não precisa mencionar o sindicato em momento nenhum. O que eu quero é sentar com o prefeito, mostrar para ele a pauta que não fui eu que inventei, foi os trabalhadores que me trouxeram, dentro de uma lógica, né? A gente ponderou já na Assembleia que era para ponderar. O que dá para o senhor atender? O trabalhador quer isso. Se o senhor atender isso, eles vão bater palma para o senhor. Se o senhor não atender nada, eles vão jogar pedra, né? Se o senhor atender uma parte, ele já vai ajudar, né? Então, o que dá para fazer? Não precisa, pode falar que foi o prefeito que deu, o vereador que fez, não tem problema, né? O trabalhador sabe que a conquista foi dele. Foi da luta dele, de participar da Assembleia, do sindicato ter a coragem de atuar, né? Inclusive aqui na próxima eleição, eu quero ver se eu te libera, coloca alguém de Bananal na direção para liberar alguém para ficar aqui em Bananal, para ele estar todo dia aqui, né? Aí para pegar as demandas para gente, ficar lá na sede, atender as pessoas. A sede lá só abre quando vocês estão aqui. É só abre quando nós estamos aqui. Porque eu quero botar alguém daqui na composição da chapa, né? A próxima eleição é em 2028, daqui a 2 anos, né? E aí colocar alguém daqui que queira, obviamente vai escolher, ver, né? Para que queira ficar aqui, né? Fazer esse trabalho no dia a dia, né? Porque daí a pessoa mora aqui, ele é funcionário aqui, ele conhece tudo aqui. Está no dia a dia. Está no dia a dia aqui. Aí ele já levanta para a gente os problemáticos, já vai ter autonomia de ir lá na prefeitura, tentar conversar, já resolver, né? O diretor não é só o presidente do sindicato que tem essa autonomia, o diretor também. Muito embora, às vezes, o secretário quer falar com o presidente, né? Às vezes eu tenho um diretor que resolve mais do que eu, né? Em determinada situação, mas ele quer falar com o presidente. Mas aí a gente vende, faz, né? Então é isso. Agora, o sócio só vai aumentar. Hoje eu atendi 2 pessoas lá que entrou de sócio, hoje. Por quê? Porque ela estava lá na hora que o perito estava fazendo a perícia da outra e viu que o resultado pode ser positivo, que elas também têm direito. E aí elas estavam esperando para o que ia acontecer, né? E muitos estão esperando para ver, né? Os caras veio aqui, que ia fazer isso, fazer aquilo, vamos ver o que vai acontecer. E agora está acontecendo, né? E agora está aumentando o sócio, eu espero que aumente cada vez mais. Qual é o procedimento do servidor que quer se filiar ao sindicato? Que ele precisa ele tem 2 maneiras. Preencher a ficha que a gente disponibiliza no grupo do WhatsApp, imprime, preenche, digitaliza e manda lá pelo WhatsApp mesmo. Ou nos dias que a gente vem aqui, vai lá na sede e preenche. Ou no nosso site, entrar no site do sindicato, né? Tem lá eletronicamente, você preenche eletronicamente, envia, vai para o e-mail da presidência, daí eu pego lá e mando para a prefeitura descontar, né? É 1,5% do salário base, não é muita coisa. Aqui, por exemplo, um e-mail de 1.621. Bom, um advogado que você precisa aí, somar anos desse 1,5%, ele não paga o advogado. Pois é. Mas tem aquela história que ele não vai morrer o dinheiro dele com um percentual com outra advogada. Porque só aí já compensa esse 1,5% aí. Descontado durante muito tempo. Né? Por exemplo, quando estava 1.518, a pessoa não pagava R$30 de mensalidade. Aí ela tem um advogado que vai ganhar uma ação para ela, por exemplo, né, que lá será 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil, né? Tem ações grandes aí, né? E aqui em Manaus pode ser que surjam umas ações desse nível aí, viu? Principalmente esse comentário que eu fiz da funcionária que está sendo perseguida, né? Que essa ação grande aí, pode ser que a indenização não seja pequena. Você fala isso, eu fico preocupado com as contas da prefeitura, né? Coitados do contribuinte que vai lá e paga. Aí o prefeito vai ter que dar um jeito. Esses caprichos, essas vaidades, né? Acaba o cidadão bananalense pagando por esse tipo de responsabilidade. Exatamente, por isso que eu falo, para quem vai fazer a perseguição à pessoa? Evita tudo isso, né? E aí ele vai ter que pagar, porque daí é uma ordem judicial. É mais fácil a gente dialogar, falar, bom, a pessoa, tá bom, aconteceu isso, então vamos, né? E vai. Mas infelizmente a gente sabe que não acontece, né? Preferem com dinheiro do contribuinte. Eles pagam para ver, né? Eles pagam para ver. Mas pagam para ver não com o dinheiro deles, com o dinheiro dos outros, né? Do contribuinte bananalense. Mas os prefeitos todos, e não só prefeito, né? Estou falando prefeito que é a minha área, mas o patrão, de modo geral, as empresas, grandes empresas, pequenas e médias empresas, e o prefeito, que é o nosso patrão na prefeitura, né?
eles apostam nisso, eles pagam para ver, né? Pagam para ver. Só que às vezes paga caro, né? Às vezes paga caro. O problema é que ele vê, mas quem vai pagar é o contribuinte, né? E daí às vezes ele sai da prefeitura, porque a empresa, o cara não é dono dela, ele fica lá. Agora a prefeitura, ele tá lá, está prefeito, né? Exato. Mas Guaratinga tá. O último prefeito, nos 8 anos, como eu falei, juizamos 7 dissídios, né? No 7 ele teve que pagar um pouco a mais do que seria no acordo, fora as ações trabalhistas que foi o mesmo problema que eu já falei, que perseguição, hora extra, desvio de função, falta de equipamento, né, de EPIs, que vai passar 3 prefeitos lá pagando a conta. Foi muita ação, muita ação. Entendeu? O cara sai da administração, vem outro pagando a conta que ele fez, né? Então, isso pode acontecer aqui em Blumenau, infelizmente. Infelizmente. Mas a gente torce para que não, né? Porque a gente, daqui para frente, comece a dialogar mais, né? E resolvendo as coisas, né? Para evitar a desjustiçação. Porque a prefeitura não paga, quando ela paga a ação para você, por exemplo, eu vou pagar 50 mil para o Ricardo, que o sindicato ganhou a ação. Ela paga também a sucumbência para o advogado, né? É verdade. Então é mais dinheiro ainda. E dependendo do valor da ação, o juiz que determina essa sucumbência. Não é o advogado que inventa. E é de 5% a 15% do valor da causa ganha. A causa de 50 mil, o juiz em média ele manda pagar 10%. É que seja 5, vai. Então, o cofre do município de 50 vai para 60, 70 pau, entendeu? Muitas vezes, quando também a gente perde, a gente tem que pagar para os procuradores, né, do município, né? Recolhe para eles, né? Quando a gente perde, já perdemos algumas também, lógico, né? A gente não é dono da verdade, nem queremos ser, né? A gente quer fazer a discussão e ver onde a gente pode chegar para melhorar a vida das pessoas, né? No caso nosso aqui, do trabalhador, consequentemente, e outra, quando o prefeito melhora o cartão de alimentação, ele melhora a economia da cidade. Se ele dá mais dinheiro para o trabalhador vai gastar, não vai? Vai gastar. E aí o cara vai no supermercado, o cara vai aliás, o prefeito tem no supermercado aí na cidade, né? Então vai gastar lá no supermercado dele, né? Vai dar mais dinheiro lá, vai nos outros, na loja, entendeu? Então ele também gira a economia, fortalece a economia da cidade, né? Não é só o trabalhador receber R$600 a mais aqui, ele vai gastar em algum lugar, vai comprar uma coisa a mais que ele queria, não estava conseguindo, né? E é isso, cara, é uma luta incansável, né? Eu acho que não, mas é uma luta que tem que se dispor a fazer, e é bom que você pode também ajudar as pessoas, né? Eduardo, muito obrigado pela sua participação aqui, você ter aceito o nosso convite. Eu vou fazer o seguinte, eu vou acompanhar, porque eu gostaria que você me mantivesse informado das vezes em que você solicitar alguma reunião e não receber resposta. Eu gostaria que você me informasse para eu noticiar para a cidade e principalmente dar notícia, né? Dar notícia até que alguma coisa você seja pelo menos recebido. Sim, né? E com devido respeito, né? Porque negativas sucessivas já deixa de ser um compromisso inadiável, um imprevisto qualquer, já passa a ser falta de respeito. Falando português, claro. Sim. Aí eu peço a você que me mantenha informado aí de eventuais tentativas que você não consiga. Com certeza. Para que a gente possa noticiando e informando a população, né? Sim. O que está realmente acontecendo. Não, com certeza, eu que agradeço, né, esse espaço, essa oportunidade e também esse outro espaço de poder estar dando uma notícia para um veículo de comunicação que vai informar, além só do trabalhador, vai informar a cidade, de repente a região, né, o alcance aí, né, não sei até onde vai, mas alcança bastante gente, né? Você tem bastante seguidor ali, eu já vi. Tem bastante. A gente também, quem quiser também seguir o nosso trabalho, é só digitar lá @Cicemug, S de sapo, I de igreja. Aqui em pessoal. @Cicemug, aí aparece todas as redes do sindicato. Aparece nosso site, aparece Instagram, TikTok, Facebook, entendeu? Aí você entra lá e no próprio site você já clica
eu quero falar lá no TikTok do sindicato, clica lá, você vai ter notícia lá, né? Porque todas as matérias, tudo que a gente faz, ações, ganhos, essas conversas que a gente pede para o prefeito, ofício, a gente posta lá, né? A gente chama uma equipe de comunicação que faz isso. E quando a pessoa entrar lá no site do sindicato, tem lá uma abinha chamada Bananal, que está lá as notícias de Bananal. Legal. Entendeu? Então tá lá a notícia do EPI, a gente entregando aqui, tem foto, tudo lá. Tem várias coisas, tem a assembleia que eu fiz da outra vez, tá lá, entendeu? Vai ter. Vou manter, porque sempre que tiver essas informações, passar o e-mail da Gazeta, vocês mandar release do sindicato, artigos, que eu sei que você escreve também, se você quiser pode mandar pra gente também, vai ser um prazer. Sim. Porque eu acho que a relevância do sindicato, ela é muito grande e às vezes tem pessoas que não têm a noção da dimensão dessa representatividade. Quanta coisa boa pode acontecer, né? E ajuda, acho que talvez a nossa entrevista ajude as pessoas a entenderem que o sindicato, antes de mais nada, ele procura o diálogo, ele busca o diálogo, sempre primando pelo direito. A ferro e fogo você não consegue nada. Então. Não consegue nada. Porque às vezes a narrativa não é essa. A narrativa é que, nossa, o sindicato veio aqui para criar problema, vamos criar outro sindicato. Tem umas narrativas que não vira, né? Chega a ser até provinciano a mentalidade, né? Então, é muito importante. Então, eu acho assim que a gente, mantendo esse tipo de esclarecimento, eu acho que é muito importante para não só o servidor, mas principalmente a população de uma forma geral, ter ideia da importância, da relevância do sindicato, da representatividade, porque isso aí vai representar servidor com seus direitos preservados, aí consequentemente o servidor vai estar mais satisfeito, com certeza. Vai estar lá amuado, não vai estar lá sem perspectiva de melhora de vida, isso vai melhorar a produtividade da prefeitura, ou seja, é um círculo virtuoso, né? Que tem muito a contribuir para o município. Com certeza. A gente que agradece a oportunidade e quando quiser convidar a gente para vir aqui, estou à disposição. Não precisa nem convidar, agora você já conhece o caminho, quando você quiser. Mano, olha, eu posso falar aí e tal. E a gente, a cada 15 dias nós estamos aqui, né? Então de hoje a 15 dias eu estou de volta aqui, a menos que tenha alguma... O que está acontecendo por causa dessas ações que eu falei? Está havendo as audiências, né? E estão sendo muitas delas virtuais. E aí a gente vem aqui para fazer junto com o trabalhador lá na nossa sede. Porque o Ministério do Trabalho que representa aqui é Cruzeiro, né? Então a gente pede para ser virtual, porque não precisa deslocar nem de Guará lá, nem daqui lá, né? Mas tem juiz que prefere presencial. Mas aí, por conta disso, às vezes eu tenho que vir antes dos 15 dias ou depois, mas aí eu vou te mantendo informado. Até agradeço, cara, que eu vou falar lá, daqui tal dia o sindicato vai estar em Bananal. Se quiser divulgar para nós, vamos divulgar, eu vou ser muito grato. Com certeza, beleza. Tá bom, muito obrigado, prazer. Seja bem-vindo. Eu costumo sempre falar isso para os convidados que vêm a primeira vez aqui nos nossos estúdios, né, nos nossos programas. Que seja primeiro de muitas vezes, você vai ser... Com certeza. Muito grande. Com certeza será. Tá, obrigado. Um abraço a todos. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar aí essa live aí para que mais pessoas possam ter acesso à informação, né? E ficar sabendo do que a gente falou aqui, né? E muitas coisas mais, né? Beleza? Obrigado, Ricardo. Amigos, eu que agradeço. Então nós começamos com o pé direito nessa nova temporada do Gazeta Entrevista, prestando muitas informações, né? Muito conteúdo. O Zé Eduardo trouxe muitas informações relevantes. A gente vai continuar alinhado aí, né, com as ações do sindicato, divulgando tudo, e eu tenho certeza que isso vai contribuir muito para a melhora dos servidores da Prefeitura Municipal de Bananal. Agradeço a audiência de todos vocês. No mês que vem, o Gazeta Entrevista estará de volta com outro convidado, e a gente vai seguindo aí ao longo de 2026, mostrando aí, né, todo esse conteúdo aqui na GazetaTV.com e nas redes sociais da Gazeta de Bananal. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus assim permitir.